Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Hoje nós vamos conversar então, conforme foi prometido no trailer, né, sobre as intenções da Arábia Saudita, nesse caso do petróleo. Tudo começou na sexta-feira, quando os sauditas propuseram à Rússia, que não é membro da OPEP, uma redução na produção de petróleo. Por quê? Para segurar os preços. Por que eles querem segurar os preços? Com essa crise provocada pelo coronavírus, né, houve uma retração da economia, está a consumir menos petróleo. Se houver uma diminuição na produção, os preços acabam se segurando pela lei da oferta e da procura. A Rússia não aceitou. Aí o que acontece? A Arábia Saudita, em represália, né, aumentou a sua produção. Eles têm condição de fazer isso e fica difícil para a Rússia imitar. Por quê? Porque o petróleo saudita é mais fácil de produzir do que o petróleo russo. E inundou o mundo com petróleo. O preço foi lá para baixo. Isso prejudica muito alguns países como Rússia, Irã e Venezuela. Por quê? Vamos focar na Rússia, tá? Porque os russos, eles têm a sua economia atrelada ao petróleo. Eles precisam de petróleo num patamar de preços para conseguir manter os seus projetos econômicos. Dentre os quais a expansão militar, né, o pesado orçamento militar da Rússia para manter suas forças armadas atuantes e modernizadas. Vocês veem aí que toda hora eles estão apregoando novos armamentos. Isso já tinha sido feito em menor escala em 2014, quando os sauditas quiseram derrubar os produtores de xisto dos Estados Unidos. Agora, a situação é complicada. Por quê? A Rússia tem boas reservas financeiras. Eles alegam que tem condições de manter o petróleo, de se aguentar com o petróleo nesse preço por muito tempo, né? Para a Arábia Saudita, fica complicado porque eles não têm tantas reservas financeiras. E não se sabe também se os sauditas vão conseguir manter seus projetos nesse patamar do preço do óleo. Então a gente cai naquilo que foi a chamada para ação nesse vídeo aqui, né? Quem é que vai piscar primeiro, né? Se o Putin ou o Bin Salman? Por quanto tempo eles vão aguentar o petróleo nesse nível? Nós já sabemos que países como Venezuela, Irã, que já estavam sob sanções, vão ser bastante prejudicados, né? O petróleo caindo mais ainda, a Venezuela principalmente já estava ruim, vai ficar muito pior, e o Irã vai pelo mesmo caminho aí. Agora, como é que isso afeta o Brasil e outros países, né? Muita gente vai dizer, isso é bom, o petróleo vai cair de preço. O problema é o seguinte, gente, você tem uma economia, né, lastreada num preço médio do barril. Quando cai muito, tudo aquilo que está apoiado, né, nesse preço, arrecadação de impostos, etc., acaba caindo. Então tudo que foi planejado em cima desse preço, né, acaba se tornando irreal. Uma vez eu vi uma pessoa falando uma coisa que é uma grande verdade, né? O problema do dólar não é o fato dele ser alto ou dele ser baixo, é a instabilidade, porque você não consegue se planejar. É a mesma coisa com o petróleo também. Agora, nós tiramos algumas lições dessa história, até agora, né? Até agora, fora as que vão vir, tá? Por mais que se fale, né, que o mundo começa a se livrar da dependência do petróleo, né? Esse movimento da Arábia Saudita mostrou que mexe bastante com a economia do mundo inteiro. Bom, esse é o resumo da crise que abalou o mundo inteiro. Quais vão ser os desdobramentos econômicos, políticos, diplomáticos e sociais da mesma? É muito cedo para fazer algum prognóstico. Eu sempre falei aqui que o Putin é um hábil jogador político, talvez seja um dos estrategistas internacionais mais hábeis de nosso tempo. Ele deve buscar a saída dele. E uma coisa que sempre preocupou todo mundo é que o príncipe Mohammed bin Salman, né, MBS, que é o herdeiro do trono saudita, ele é bem difícil até dizer se ele é o herdeiro, tá, gente? Porque a sucessão da Arábia Saudita é uma coisa complicadíssima. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo só disso. Mas enfim, ele é muito jovem ainda e tem dado diversos tropeços na política. Então vamos acompanhar essa história aí, porque a Arábia Saudita e Rússia são dois países que sempre deram muito o que falar aqui no canal Arte da Guerra, e tudo indica que vão continuar, tá, em evidência. Bom, pessoal, a nossa dica de hoje tem tudo a ver com o assunto, que é A Maldição do Petróleo, do Michael Ross. Esse livro, ele fala, né, dos países cuja economia é dependente do petróleo, né, da relação que existe
dessa matriz energética com o resto do mundo e também como são as sociedades que estão estruturadas aí nessa vertente econômica. É fundamental para entender os nossos dias. E é aquilo que eu digo sempre, todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu quero ver se eu volto amanhã com a continuação da série do Talibã, que o pessoal gostou muito, muita gente está escrevendo para cá, então a gente vai fazer aí, tá, o nosso trabalho sobre o Talibã, vamos falar das aeronaves americanas que eles derrubaram, dos combates, da batalha de Thakur Ghar, então a gente tem muita coisa para falar para vocês, tá? Bom pessoal, antes de encerrar eu queria dizer o seguinte, eu quero fazer a divulgação aqui de um fórum de defesa, tá? O Fórum Mar e Defesa, que é coordenado pelo capitão de mar e guerra Novelino, oficial submarinista, amigo meu. Então esse fórum é aberto aos oficiais da ativa e da reserva da Marinha que tenham interesse em debater esses assuntos. Então o e-mail do comandante Novelino é esse que se encontra na tela. As pessoas interessadas, né, os militares interessados, escrevam para ele, lá vocês vão saber as condições para ingresso no fórum. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, nós estamos voltando amanhã, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil pessoal, até mais.